Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai discutir sobre a utilização de gráficos. Em algumas semanas atrás eu coloquei um vídeo de um projeto de um engenheiro agrônomo que eu estou fazendo aqui, que a gente está automatizando esse processo de pegar dados de um resultado e colocar numa planilha e depois fazer a análise. Essa planilha aqui, então essa imagem vocês viram no vídeo passado, né? E aí aqui são os resultados, e para quem não viu o vídeo, bem rapidamente, essa daqui é um resultado de um exame de uma planta onde analisa alguns componentes ali, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, por aí vai. E aí tem diversos setores que é feito essa análise, e aí saem os resultados aqui. E aí eu plotei esses resultados aqui, tá? Eu vou até dar um zoom aqui. São esses resultados aqui, eu peguei apenas desses componentes para a gente entender, e aqui são os diversos setores. E aí, o meu cliente, um cara muito gente boa, um engenheiro agrônomo, ele estava interessado em plotar esses gráficos num gráfico radar, né? E aí, vamos lembrar aqui quando é que o gráfico radar é interessante de ser utilizado, né? Se você pesquisar aí na internet, coloquei aqui um gráfico aqui de exemplo, onde tem aqui as competências, né? E aí você pode ver aqui que tem uma escala aqui, e aí ela vai subindo aqui, então cada traço é 20%, né? Sobe 20, 20, e aí o último lá é 100, né? Então você consegue identificar pelos pontos aqui, né? Quanto mais próximo da extremidade aqui de 100%, teoricamente mais completo a pessoa seria naquele quesito, naquela competência aqui. E aqui a gente pode ver que nesse quesito aqui, essa pessoa não está bem desenvolvida, né? Então a gente pode ver bem claramente nesse daqui, ó, esse aqui é um outro exemplo, que a gente consegue ver que teve uma comparação entre duas pessoas, né, o Brian e o George, e aí o Brian é o azul aqui, né, e aí pode ver que ele é deficiente aqui na comunicação, né, onde o George é maior, o George está com a nota 4, né, e aí entenda que de 0 a 5, claramente poderia ser uma porcentagem, mas aqui era uma pontuação, e aí você consegue identificar onde cada perfil, onde cada pessoa é melhor em uma determinada competência aí. Isso serve também, por exemplo, numa pesquisa que você pode rodar no hotel, e aí cada canto aqui seria um item a ser avaliado, por exemplo, café da manhã, atendimento, vários outros quesitos, né? E aí você abre para uma pesquisa e as pessoas vão colocando ali, dando seus votos ali de 0 até 5 e depois você coloca isso no gráfico radar. Então esse gráfico é bom para quando você tem uma escala igual para diferentes componentes, não que, por exemplo, é de 0 a 5, serve para todos os componentes, né? Todos essas competências aqui, ele tem a mesma escala. Agora vamos voltar para o nosso problema aqui. A gente tem aqui então o nitrogênio, as medições. Aqui na parte de baixo você tem as faixas de cada componente, semelhante ao igual quando a gente faz um exame de sangue, onde você tem ali uma faixa aceitável, né? Então aqui funciona da mesma maneira. Pois bem, então esse meu cliente ele queria exibir num gráfico radar, né, quando você tem uma faixa, né, aceitável, e aí a gente percebe aqui que essas faixas, é óbvio, não são iguais, né? Cada um tem uma concentração, cada um tem uma quantidade de elemento ali aceitável que não são as mesmas, né? Num primeiro momento, a escolha foi qual é a porcentagem, né, do máximo, né? Então esse dividido por esse, tá? Eu vou fixar essa fórmula para depois eu aplicar para vários, tá? Então aqui só não vai mover a coluna. Então aqui nesse caso aqui do nitrogênio, eu tinha essas porcentagens aqui. O que que isso quer dizer? Que nenhuma delas atingiu o máximo, né? Que foi esse 32. Se a gente for olhar aqui para os valores, nenhuma de fato atingiu 32, tá? E aí se eu escorregar aqui para baixo, e aí eu não travei a linha da fórmula, tá? Para ela ficar correta, ela sempre acompanhar aqui, tá? Então a gente consegue ver, por exemplo, esse daqui, ó, ele passou o máximo, né? Então, ó, o valor dele é 22 e o máximo é 20, né? Então, se a gente fosse exibir, ao invés desses valores, exibir esses valores num gráfico de radar, a gente teria uma noção se passou ou não do meu limite superior, né? Então, facilmente eu conseguiria ver se passou ou não. Porém, a gente fica ainda sem informação do meu limite inferior, né? E para essa atuação, para essa atividade em específico, a gente precisa saber, para saber se ele vai atuar aqui, principalmente aqui, e fazer uma recomposição desse componente aqui na planta, no solo, e aí é uma atividade específica lá dele, né? E aí, agora a gente precisa entender
que esses valores aqui de porcentagem, então eles refletem quanto eu atingi do meu limite superior, mas quanto que ele está abaixo desse limite, né? E aí a gente não pode colocar uma regra única, por exemplo, se ele tiver 80% do valor superior, ele tá bom, ele tá ruim, que eu vou te mostrar por quê. Nessas faixas aqui, se eu pegar esse valor aqui e dividir pelo máximo, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui 84%. Então se eu tivesse abaixo de 84% do meu limite superior, eu estaria ruim, porque eu estaria no limite inferior aqui, né? Só que a gente tem vários limites aqui, né? Cada limite, cada componente tem o seu limite, né? Então, para a gente traçar isso no gráfico, eu teria que colocar essas porcentagens aqui dentro do gráfico, atuando dessa maneira, né? Só que eu teria que ter um limitador que é para cada elemento, né? Teria que ter uma porcentagem. Então, perceba que na hora que a gente fosse colocar isso no gráfico, é muito parâmetro, é muita coisa para ler, né, para entendimento. E aí uma das solicitações do cliente foi que o gráfico fosse de fácil entendimento, né? E esse gráfico, para essa questão, né, não é muito bom, né? E aí o que eu propus para ele? E aí um gráfico simples mata toda essa necessidade. Tem hora que o simples vai ficar muito melhor do que esse mais elaborado aqui. Então eu vou mostrar como que a gente montou esse gráfico de maneira simples e ficou muito fácil a gente ler, né? A gente fez simplesmente um gráfico de coluna. Aqui são os setores, né? Então aqui são as leituras, né? Desse item aqui. Esse que eu estou apresentando é uma outra análise, tá? Mas as faixas são semelhantes. Então vamos lá. Aqui são as medidas dos setores, aqui a faixa. Esse daqui é o limite inferior, que é o mais crítico. O limite superior também vai gerar uma ação que precisa ser monitorado, mas dessa forma, um leigo consegue ler o gráfico e entender se ele está dentro da faixa. Então a gente rapidamente entende que esses três itens aqui estão dentro da faixa e esse aqui está fora da faixa. Legal, então qual que é a conclusão que a gente pode tirar desse exemplo? Nem sempre um gráfico mais elaborado, cheio de elementos, pode trazer o resultado que você está esperando. Às vezes, um gráfico simples pode tornar a leitura mais rápida, mais eficiente e correta, trazer o resultado que você está esperando. Legal, pessoal? Um abraço.